Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Mateus, capítulo de número 24, versículos 3 a 14, é o texto base para a nossa reflexão nessa noite. E nos diz assim a palavra do Senhor: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para ser desatormentados, e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém, meus irmãos? Sinais que nos levam a despertar. Nesses últimos dias, nesses últimos tempos, especialmente nesse ano de 2020, quantos e quantos sinais estão batendo às nossas portas e nós temos nos despertado, não é verdade? Essa semana nós ficamos meio alvoroçados porque aquilo que parecia que estava distante se aproximou, uma nuvem de gafanhotos que chegou ao Brasil. E há poucos meses atrás nós ouvimos falar sobre essa nuvem de gafanhotos e parecia algo tão distante, algo muito bíblico, mas que parecia tão distante e que agora está muito perto de nós. Mas, irmãos, o tema dessa mensagem é um tema altamente relevante. E é relevante para os jovens, é relevante para os idosos, é relevante para as crianças, para os adolescentes, para qualquer faixa etária. Nós, batistas, desde a nossa origem, nós sempre buscamos o nosso avivamento, o nosso despertamento espiritual, e nós não podemos de maneira alguma perder o foco, principalmente, como diz a palavra, mais agora que vai se aproximando aquele dia. E meus amados amigos e irmãos, eu estou aqui hoje para tentar despertar você para o fato de que todos nós temos a oportunidade de um dia morarmos com Cristo no céu. Isso é uma realidade, é uma verdade bíblica para nós. E o céu ele é um local feito para todos nós. Não há absolutamente ninguém que, após entregar a sua vida a Jesus Cristo e passar a servi-lo e passar a viver de acordo com seus mandamentos e que receba o perdão dos seus pecados, que não tenha a oportunidade de viver no céu. Não importa o tipo e a quantidade de pecados que nós cometemos no passado, quando nós entregamos a nossa vida a Deus como servos, Ele nos perdoa e Ele nos salva. E há pessoas que pensam que é impossível de serem salvas, mas saiba que não é. Não existe isso. Eu já ouvi pessoas dizendo que se dizem conformadas em irem para o inferno porque acreditam que seus pecados são grandes demais para serem perdoados. Isso é uma mentira do diabo. Não existe isso. Jesus ele veio para salvar a todos nós e ele tem deixado alguns sinais para o nosso despertamento. Por quê? Porque ele quer, porque ele deseja salvar a todos nós. Ele deseja salvar
pessoas comuns, aqueles que não frequentam igrejas. Ele deseja salvar crentes, ele deseja salvar católicos, ele deseja salvar assassinos, ele deseja salvar os contraventores, todo mundo. Não interessa. Ele mandou Jesus a esse mundo para salvar o ser humano. Só que nós precisamos entender os sinais e reagir aos sinais. Todos temos a oportunidade de sermos salvos se a tempo nos rendermos aos pés de Jesus e o servirmos. Nós falamos sobre rendição um pouco na nossa última reflexão. Há, no entanto, meus irmãos, pessoas em todo o mundo que também nunca se envolveram com coisas erradas, como assaltos, assassinatos, e que dizem que por isso não precisam se converter a Jesus porque não tem pecado, ou que pelo menos seus pecados não são gravosos o suficiente para lançá-las no inferno. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela diz em 1 João, no capítulo 1, nos versículos 8 a 10, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E vai além, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Todos nós temos pecados e todos nós precisamos nos entregar a Cristo para podermos viver de acordo com os seus ensinamentos, para podermos salvar ou alcançar a salvação, melhor dizendo, das nossas almas do inferno. Quem morrer em pecado estará condenado a viver toda a eternidade no inferno. Não será um dia, não será 2 dias, mas será toda uma eternidade, um tempo absurdo, um tempo incontável, um tempo incalculável, no mais profundo sofrimento do inferno, distante de Deus, distante do Senhor, pela primeira vez na história, com a ausência de Deus em algum lugar. O inferno, meus irmãos, será um lugar terrível, porque lá haverá a ausência total de Deus, e isso nunca foi visto antes. A teologia não consegue explicar muito bem como será isso. É algo que ainda nós não vimos. É algo que ainda não foi vivenciado, que só será vivenciado no inferno. E esse assunto ele é um assunto sério, é um assunto que deve receber a atenção de todos, independente de idade, independente de credo. Ainda mais em tempos como os nossos, onde é tão normal nós só pensarmos em bênçãos terrenas, né? É tão bom ser abençoado aqui nesse mundo, mas a gente precisa entender que o nosso tempo aqui é muito curto. Essa semana eu estive no cemitério, estava realizando uma celebração fúnebre, e eu fiquei observando como que a vida, ela realmente é frágil, né? E como que daqui a pouco, hoje nós pensamos que somos alguma coisa, daqui a pouco não seremos mais nada. Eu estava olhando a quantidade de túmulos, sepulturas abandonadas. Com certeza pessoas levaram seus entes queridos até aqueles túmulos debaixo de choro, de pranto, de dor. Mas o tempo passou, talvez essas próprias pessoas que levaram seu ente querido ao cemitério também morreram. E hoje há muitos túmulos ali no cemitério abandonados, quebrados, tomados por mato, por bicho. Porque a vida ela é muito breve, muito frágil, ela acaba. Mas a gente tem que entender que há algo que vem depois. Não importa se uma pessoa está ali abandonada naquele túmulo, né, como eu vi muitos casos ali no cemitério. Interessa como que está a alma dela naquele momento. Porque talvez o túmulo dela ali esteja abandonado, porque nenhum familiar mais está aqui nesse mundo para cuidar daquele túmulo, mas talvez a alma dela esteja na presença do Senhor, na presença dos querubins, dos arcanjos, dos serafins, na presença de Deus, de Cristo, dos apóstolos. Isso que importa. E o que eu estou falando, meus irmãos, é que as bênçãos de Deus ultrapassam o aqui e o agora. As bênçãos de Deus são bênçãos para a eternidade. Elas nos alcançam agora, que bom, nos alcançam em vida, mas elas também nos alcançarão na eternidade. Porque todos, ninguém ficará de fora disso.
todos nós um dia estaremos diante do Senhor Deus. E me deixe fazer uma pergunta para você então nessa noite. Você sabe quando vai acontecer o seu encontro com Deus? Você sabe qual vai ser o dia? Você sabe qual vai ser a hora, qual vai ser o momento, qual vai ser a circunstância? Quantos sabem? Quantos de nós aqui sabemos? E eu acredito que ninguém sabe. O dia que nós estaremos diante do Senhor para sermos julgados, para entrarmos no céu, nós não sabemos. O dia e a hora ninguém sabe. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo, Ele nos falou sobre isso. Agora nós só sabemos de uma coisa. Há duas formas de nós nos apresentarmos diante de Deus. Primeira, nós morrermos. Isso pode acontecer a qualquer hora. Ontem eu estava com a Liz e fomos deixar algumas pessoas em casa. E nós deixamos algumas pessoas em sua casa. E quando nós saímos, naquele momento mesmo, minutos depois, teve uma troca de tiros exatamente onde eu parei o carro. Onde eu manobrei o carro. E uma pessoa foi morta ali. Em situações como essas, pode acontecer de uma bala perdida acertar alguém que não está envolvido num caso desse. Então nós não sabemos a hora que a morte vai chegar. Porque a morte ela está nos rondando, não é? Ela pode chegar a qualquer momento de bilhões de maneiras que nós não conseguimos imaginar. Então uma da maneira de nós nos encontrarmos com Deus é através da morte. E ela pode acontecer a qualquer momento. E ela é a maior e absoluta certeza que você tem nessa vida. Você vai passar por ela. A segunda maneira de nós nos encontrarmos com Deus, o apocalipse acontecer. O mundo acabar. E eu posso dizer para você que também existem, né? Eu gosto muito de astronomia. E existem bilhões também de maneiras disso acontecer. A qualquer momento a vida pode cessar na Terra, até mesmo por motivos desconhecidos ainda da ciência. Nós não sabemos o dia e a hora, seja como for. Há uma coincidência nesses dois casos, meus irmãos. Nós não sabemos quando vai acontecer. Nós tão somente precisamos, então, estarmos preparados todo o tempo para o nosso encontro com Deus. Se nós não sabemos quando uma coisa vai acontecer, o que nos resta é estar preparado o tempo inteiro para que na hora que a coisa acontecer a gente esteja pronto, para que a gente não seja pego de surpresa. Não podemos deixar para nos preparar depois, não podemos deixar para nos firmarmos na igreja ou no evangelho depois. É por isso que essa palavra é tão importante para nós, porque ela nos convida a um despertamento. Deixar para servir a Deus depois, deixar para se firmar depois, pode ser algo muito tarde. E pode custar toda a nossa eternidade. Por quê? Porque Deus não é brincadeira. Deus é brincadeira na cabeça de palhaço sem noção, como esse pessoal do Porta dos Fundos. Como nós vimos aí a repercussão nessa virada do ano, para eles Deus pode ser uma bobeira, uma brincadeira. Agora eu quero ver na hora que a alma dessas pessoas, dos escarnecedores, estiverem nas mãos de Deus. A palavra diz que terrível coisa é estar nas mãos do Deus vivo. E estar nas mãos não significa aqui nessa passagem, diferente de outras, estar ali na sua proteção da sua mão. É estar nas mãos de alguém que pode te esmagar. Essa é a interpretação do texto. Ou nós assumimos um compromisso com Jesus de uma vez por todas, ou largamos o evangelho de uma vez por todas e vamos aproveitar a nossa vida enquanto nós podemos, porque o inferno está próximo. Assim como o céu também está próximo. O inferno está próximo daqueles que não querem um compromisso com Deus, e o céu está próximo daqueles que querem assumir um compromisso e uma caminhada com o Senhor. Não adianta as pessoas desejarem não ter um relacionamento com Deus e viver no céu. Querer, qualquer um pode querer. Agora, ter direito a isso e conseguir, as coisas não funcionam assim. Existe um Deus que dita as regras, e nós precisamos andar debaixo dessas regras. Será que vale a pena ter uma vida sem compromisso com Deus? Será que vale?
E eu acredito que não. E só existem dois caminhos para nós que somos servos de Deus. Primeiro caminho, nos prepararmos. Prepararmos o mundo também para esse encontro com Deus. São os dois caminhos. Nos prepararmos e prepararmos o mundo para esse encontro com Deus. Como nós já falamos, o nosso encontro com Deus, ele só acontecerá de duas formas, ou quando nós morrermos, ou quando o mundo acabar. E talvez a hora pode até estar chegando, né? No texto que nós lemos hoje, nós vimos que Deus, ele deixou alguns sinais para quando o fim do mundo estiver chegando. Por quê? A nossa morte nós não temos como saber a hora, não é? É impossível você saber o ano, quando, o momento que você vai morrer. Mas saber que o mundo está chegando próximo ao seu fim é possível debaixo da observação de alguns sinais que Deus deixou. Primeiro sinal, e que nós vemos no texto que nós lemos, né? Apocalipse de Mateus, capítulo de número 24, você pode seguir com a sua Bíblia. Acredito que você e sua família está reunida para esse culto doméstico, porque nós somos pessoas que nos preocupamos com a nossa alma e não estamos deixando a pandemia então nos afastar de Deus. Então pegue sua Bíblia, abra lá em Mateus 24 e nos acompanhe. Surgirão falsos profetas, versículo de número 5, é o primeiro sinal. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mais do que nunca, novas seitas, novos profetas têm se levantado em toda parte. Alguns até mesmo já reivindicaram para si o título de reencarnação de Cristo, né? Nós vemos alguns anos atrás, muita gente até dava credibilidade, né, para o tal do Henri Cristo. Depois ele virou uma piada na mídia. Mas seja como for, o Henri Cristo é só um entre centenas ou milhares de falsos profetas. E eles estão aí em toda parte. No entanto, outros já vieram depois dele ou antes dele, né, e tem enganado muitos. Meus irmãos, quando a gente vê o Henri Cristo, né, parece algo tão patético alguém acreditar que aquele homem é Cristo, mas ele tem mais de 20 mil seguidores. Tem gente sendo enganada aí. Vivemos dias onde surgiram o que a teologia chama de pseudo-cristos. E os pseudo-cristos são pastores que se colocam na posição de autoridade de Cristo, que é também perigoso. Pastores que pensam que são os novos faraós, né? Porque o faraó no passado ele era entendido como uma divindade, como um deus, porque na realidade ele era um ser humano que estava no lugar de Deus aqui nessa terra. E há pastores hoje em dia que pensam que são assim, que são a representação de Deus aqui nessa terra e que chegam a ser uma divindade. Estão em todo lugar aí. Há um tempo atrás, há alguns anos atrás, teve um pastor maluco aqui no Brasil que ele se denominou anjo. Então a gente está acostumado com essas maluquices, né? Essas seitas, essas heresias loucas que Mateus nos diz que elas surgiriam nos últimos tempos. Pensa comigo. Seitas sempre existiram, maluquice de todo tipo. Mas desse tipo que eu estou falando agora começaram dos anos 90 para cá. É normal hoje você passar em frente a uma igreja e ver na frente da igreja, ao invés da placa da igreja, né? E aí você sabe que ali é a igreja tal. Você vê a foto do pastor que representa aquela igreja. Mas faz uma reflexão teológica comigo. Vem cá. Pensa comigo aqui um pouquinho. Olha que maluquice, que coisa absurda, meus irmãos. Às vezes a gente tem que controlar a palavra para não ultrapassar aquilo que a gente deveria falar aqui no púlpito. Mas quando uma igreja ela começa a ser representada pela foto de um pastor, eu pergunto para você, onde que está Cristo nessa igreja? Onde? A igreja católica, né, no passado ela foi muito criticada pelos evangélicos, mas aí eu vou na contramão dos evangélicos e eu penso o contrário, ó. Né? Parabéns para a igreja católica, porque ela sempre foi representada por uma cruz. E quem você viu uma cruz, você pensa em Cristo.
Você viu uma cruz, você pensa, a cruz vazia, você pensa em um Cristo ressuscitado. E até então você via uma igreja com uma cruz em cima, ali é uma igreja católica. E a concepção era uma igreja que serve a Cristo. E hoje, qual é a droga que essas pessoas estão usando para colocar a foto, a cara de um pastor ali, para que alguém passe e fale, ah lá, uma igreja, a cara do pastor fulano. Isso é um absurdo, isso é uma idiotice tão grande que ela só se enquadra nos sinais dos últimos tempos, que está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24. E quantas pessoas que vão a essas igrejas e realmente não estão procurando Cristo nesse lugar. E quando as pessoas falam da igreja, você vê que elas não falam assim, estou indo lá na igreja de Cristo, eu estou indo na igreja do pastor que usa um chapéu, eu estou indo na igreja do pastor fulano, eu estou indo na igreja do pastor que faz isso, aquilo, que joga lenço, enfim. Isso é triste, né? Isso é uma aberração bíblica e teológica. É cuspir na cara de Cristo no sacrifício que ele fez. Falsos profetas, sinais dos últimos tempos. Está em Mateus, capítulo 24. Mas os sinais continuam. Segundo sinal, o sinal da guerra. Versículos 6 e 7 de Mateus 24. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. O século XX, ele testemunhou as duas maiores guerras da história. Tem gente que diz assim, ah pastor, mas o texto de Mateus ele não é muito preciso porque guerras sempre aconteceram. É verdade. Né? Ainda mais quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que no passado guerras sempre aconteceram. Mas é lógico que quando Jesus ele enfatiza as guerras ali em Mateus 24, são guerras diferenciadas. Ele está querendo mostrar alguma coisa diferente, né? Não é tanta guerra, guerra sempre aconteceu. Mas pensa comigo, meus irmãos, o século 20, nós estamos no 21, é o século passado, é algo bem pertinho, está muito mais perto de nós do que está perto da geração de Cristo. Ou de Moisés, né, indo mais além. Testemunhou, em um século só, em anos próximos, 2 guerras mundiais, com armas violentíssimas como a bomba atômica e a bomba de hidrogênio. Se Cristo estava falando de um novo tipo de guerra, de guerras que realmente marcariam a história, eu acho que ele estava querendo falar sobre guerras mundiais. Guerras que marcaram a história. Aconteceram na nossa geração, agora pertinho. Aqui pertinho. 1914 a 1918 e 1939 a 1945. No total, meus irmãos, mais de 70 milhões de pessoas morreram. Ficaram feridas, desapareceram. 70 milhões. Algo que o cenário bíblico nunca viu. Esse nível de guerra, nível de guerra que um pequeno aviãozinho, né, B-29, famoso B-29, um único aviãozinho foi capaz de jogar 2 bombas, né? Uma bomba menor do que uma bola de basquete. Pensa comigo. Uma bomba menor do que uma bola de basquete, jogada de um pequeno avião que varreu 2 cidades inteiras, matando todo mundo. Eu acho que é algo que se parece muito com aquilo que Jesus está falando ali no capítulo 24, no Apocalipse de Mateus. O século XX foi o mais sangrento já registrado na história da humanidade e as guerras elas continuam. Basta nós olharmos para a Líbia, por exemplo, as guerras continuam. E os sinais não param. Terceiro sinal, sinal da fome. Mateus 24, versículo 7. E haverá fome. E os últimos anos, meus irmãos, os últimos 100 anos, eu estou querendo falar só da nossa geração, tá? Para mostrar para você que o nosso tempo agora é que a coisa está diferente.
Os últimos 100 anos testemunharam quatro das maiores fomes de toda a história. 1921 a 1933, a fome da Rússia. 1928 a 1930, a fome da China. 1943 e 1944, a fome de Bangladesh. Talvez você nunca tenha nem ouvido falar desses eventos. Mas essas 3 fomes que aconteceram nesses últimos 100 anos mataram cerca de 20 milhões de pessoas. 20 milhões. Muita coisa. É um outro nível de mortandade. Algo nunca visto. E os sinais não param. E os sinais continuam. E aí, meus irmãos, vamos atualizar esse sermão? Vamos trazer o sermão para agora? Para a nossa realidade? O sinal da pestilência. Mateus 24, versículo de número 7. E haverão pestes. Meus irmãos, o que seriam as pestilências, né, que Jesus ele disse? São epidemias, são doenças. E olha isso que a gente está vivendo agora, esse Covid-19, que fechou os países, não fechou o Brasil, não fechou Volta Redonda. A gente é muito egocêntrico, não é? A gente vive muito acerca de nós mesmos, só olhamos para o nosso próprio umbigo, só pensamos em nós mesmos, só pensamos na nossa cidade. Ah, o meu prefeito está fazendo isso, o meu prefeito está proibindo de andar de uma cidade para outra. Ah, o meu prefeito proibiu não sei o que lá, feira, mercado. Meu filho, mas isso aconteceu no mundo, no planeta. Não é só na nossa cidade de Volta Redonda. É um outro nível de pestilência. Não é uma pestilênciazinha que ataca aqui e ali, não. É algo novo, é algo de proporções bíblicas e proféticas. O que nós estamos vivendo. Então o século... Mas é interessante a gente pensar que o Covid-19 não é a única pestilência que a gente está vendo no nosso século. Já teve outros casos parecidos e tão pesados quanto. O século passado testemunhou uma das maiores pestilências da história. E eu fiquei pensando aqui, em 1918 aconteceu a gripe espanhola, né? Ela foi muito parecida com o Covid-19. O seu impacto foi algo muito parecido. 1918. Nós estamos em 2020. Pouco mais de 100 anos, não é? Para 2 pestilências nessa proporção. Mas a gente pode falar da gripe suína, a gente pode falar da gripe do frango. Quem que não lembra dessas coisas? Só quem era neném, criança nessa época. Mas foram coisas parecidas agora, não é? Falando aqui da gripe suína, a gripe do frango, por exemplo, eu já havia assumido como pastor a Igreja Manancial, né? Vou para 11 anos de ministério aqui na igreja. Não é algo tão distante de nós, aconteceu nessa década. A AIDS que varreu a África, né? E aí eu volto novamente a dizer, a gente olha muito para o nosso próprio umbigo. Eu penso só na minha cidade, mas a gente não consegue imaginar a destruição, a proporção da destruição que a AIDS causou na África. A dengue no Brasil. Pestilências. Sinais de que o fim está se aproximando. Quinto sinal, meus irmãos, olha que coisa atual. Hoje é dia 24, ontem 23, né? Ou foi dia 23 ou dia 22 de junho de 2020. Terremotos, versículo de número 7. Jesus disse que haveriam terremotos em vários lugares. E houve um terremoto no México, né, se eu não me engano, essa semana também. Mas o último século ainda testemunhou 2 dos maiores... Último século. Tudo que eu estou falando com você aqui aconteceu no último século. Guerras, as pestilências, fome. Os 2 maiores terremotos aconteceram no último século. O terremoto da China, em 1920, 180 mil mortos, e no Japão, em 1923. O total de feridos nesses terremotos foi 1,5 milhões de pessoas. De feridos, aliás.
200.000 pessoas morreram. 1,5 milhão de feridos, 200.000 pessoas mortas por terremotos. O terremoto no Japão ele foi descrito na ocasião como a maior catástrofe desde o dilúvio. Já pensou? Pensa nisso comigo. O terremoto de 1923. A maior catástrofe desde o dilúvio. Muita gente morta. Faltou mencionar os terríveis terremotos do Haiti, que nós vimos que o Brasil enviou seus soldados para lá há pouco tempo. E o 4º maior terremoto da história. Outro também acontecido no Japão, alcançou a escala 9. Pode acreditar que é gigantesco. Sinais evidentes do fim dos tempos se aproximando. Meus irmãos, eu posso até parar por aqui, porque esses são apenas os sinais que Jesus disse que antecederiam o fim dos tempos. Mas Pedro ele também disse em sua segunda epístola, no capítulo 3, versículos 3 e 4, que no fim dos tempos surgiriam muitos escarnecedores, pessoas que zombariam, distorceriam a palavra de Deus. E olha, é o que mais tem surgido. E nos últimos tempos, muitos grupos têm se organizado para combater o evangelho, e em toda parte têm surgido movimentos que dizem ser normal mudar a natureza daquilo que Deus criou. Movimentos ativistas, né? Como que o ativismo, principalmente o ativismo que ataca a fé, cresceu nesses últimos tempos? Zombadores, escarnecedores, e nós precisamos nos despertar, meus irmãos, sinais do fim dos tempos. O apóstolo Paulo ele disse a Timóteo que no fim dos tempos, um dos sinais seriam tempos mais difíceis de se viver. E de fato, a cada dia, os tempos estão mais difíceis. Estão ou não estão? Ou tá fácil para você? Ou tá fácil no mundo? Será que a coisa está melhorando ou a coisa está piorando? Nós temos mais tecnologia, nós temos mais conforto, mas as coisas estão melhorando ou estão piorando? Estão piorando. Desemprego aumentando, violência aumentando, tempos difíceis. Lucas chegou a dizer que nos tempos do fim as pessoas teriam muito medo em toda parte. E, meus amados, a invenção da bomba atômica, né? Eu não sei se você sabe, mas existe um relógio, né? O relógio do fim. O relógio do fim. E esse relógio é um relógio nuclear, ele mede a tensão entre os países. E sempre que está para uma guerra que envolva bombas nucleares estourar, esse relógio ele vai diminuindo o tempo, não é? É como se fosse um relógio que prenuncia o fim da humanidade em uma guerra nuclear. Coisa de maluco, mas coisa possível. A gente aprende no direito que a partir do momento que o revólver foi criado, né, um revólver, uma arma tão pequena, a coisa ficou difícil. A partir do momento que o revólver foi criado, o anão virou valente e passou a encarar gigante. E eu nem estou falando da história de Davi, hein? Estou falando que o homem ficou violento. Ficou brabo. Porque agora ele pode só apertar um botão e matar. Porque o homem é covarde, o ser humano é covarde. E a partir do momento que ele pode fazer isso só apertando um botão, ele se sente Deus. Ele se sente Deus. E isso tudo, a criação do revólver principalmente, acabou com o nosso sonho de paz. A gente nunca mais sabe quando que um maluco terá acesso a uma arma e vai decidir brincar com a nossa vida. E nós temos medo, estamos vivendo aquilo que a palavra de Deus nos disse que nós iríamos viver no fim dos tempos. Mateus ele também disse que no fim dos tempos, um dos sinais seriam que o evangelho seria pregado em toda a terra. E durante os últimos anos, por meio da página impressa, da internet, do rádio, da televisão, a pregação do evangelho em escala mundial, ela se tornou uma possibilidade real. Sempre se pensou, né? Como que o evangelho vai chegar no mundo inteiro? Você já pensou que agora, nesse momento, enquanto você fala comigo aqui, eu não sei como que a sua internet chega aí para você, né? A maior parte da nossa internet chega pelos oceanos. Talvez você nem sabe disso, mas chega por cabos que vêm pelo oceano, subaquáticos. Mas hoje a internet está crescendo muito por satélite.
Talvez para você a internet chega nesse momento porque lá fora do planeta tem satélites rodando em volta da nossa bola que nós chamamos de casa, que é o nosso planeta. E aí, meus irmãos, nós descobrimos que nós também podemos levar o Evangelho a rodar o planeta via internet. E essa é a grande verdade, o Evangelho já chegou no mundo inteiro pela internet. Um único homem, uma única mulher pode atingir uma audiência de dezenas e centenas de milhões de pessoas pela internet. E aí alguém pode dizer assim, mas há os países de cortina de ferro onde a internet é fechada. Se você é da informática, se você tem uma noção de informática, você sabe que não existe isso de internet fechada. Sempre tem um jeito. O Evangelho está aí. Antigamente eu não podia entrar com uma Bíblia em alguns países como a Coreia, né? Talvez hoje ainda seja muito difícil entrar com uma Bíblia lá. Mas ela pode estar no meu celular na forma de um aplicativo ou simplesmente um arquivo de Word salvo no cartão de memória do meu celular. Então o Evangelho está aí em todo o mundo. E a Bíblia está sendo traduzida, meus irmãos, a Bíblia está traduzida, melhor dizendo, em mais de 1.300 línguas. É distribuída uma média de 100 milhões de Bíblias por ano. 100 milhões de Bíblias por ano. Se Paulo visse uma coisa dessa, a cabeça dele ia explodir. Pro bem, claro. Ele ia ficar maravilhado com a potência e poder que nós temos de divulgação do Evangelho nesse tempo. Mas a palavra diz que no final dos tempos o Evangelho chegaria em toda parte. Isso é um sinal. Isso tem que nos despertar para alguma coisa. Todos esses sinais são sinais de que a volta de Cristo está próxima, de que o fim dos tempos está se aproximando e que nós precisamos nos despertar para isso. Precisamos melhorar a nossa intimidade com Deus. E sempre que nós falamos sobre isso, eu já estou partindo para a conclusão, sobre os sinais do fim dos tempos, se levanta alguém e questiona, mas pastor, crimes, guerras, terremotos, pestilências, sempre ocorreram. Não há nada de anormal nisso. Como que eu posso acreditar que isso são sinais do fim dos tempos? A partir da medida que você entende que essas coisas estão acontecendo pela primeira vez na história da humanidade de forma sincronizada. De forma sincronizada. Estão acontecendo ao mesmo tempo. É o terremoto lá no México, são os gafanhotos aqui no Brasil. A nossa lua de morango, a lua vermelha, aconteceu esse mês. Prenúncios de guerra fria. Tensão entre países, guerra lá na Líbia. Israel sendo mais perseguido do que nunca. Sinais do fim. O Evangelho chegando em toda parte. E nós precisamos nos despertar. Hoje, pela primeira vez, desde que Jesus ascendeu aos céus, todos os principais sinais preditos para o tempo do fim estão acontecendo de forma sincronizada. Então fica aqui uma pergunta para cada um de nós. Será que nós estamos preparados para vivermos para Jesus? Será que nós estamos preparados para a volta de Cristo? Ou será que nós ainda precisamos de despertamento? Te convido nesse momento a ouvir esse louvor. E logo mais, fique meditando nessa palavra. E nós voltamos para a oração final e para as considerações finais. Não acreditarão no aviso de Deus que foi dado através de Noé, o seu servo. Não deram ouvidos quando disse que mandaria chuva e destruiria toda a terra. Quando disse a Abraão, tira os teus de Sodoma e Gomorra, pois com fogo a destruirei, e nada sobre ela sobrará, pois estou acima de tudo, e comigo não se pode brincar. Deus está falando.
Deus está falando e ninguém quer escutar. Estamos pregando e dizendo que o fim se aproxima, mas estão virando as costas. As montanhas estão desabando e as casas arrastando, famílias sendo separadas pela dor da morte que há muitos soterram, levando sonhos, levando alegria, levando projetos. Deus mais uma vez está falando através da natureza. Está acontecendo quase a mesma história. Os rios se transbordam, as ruas se alagam e as vidas vão embora. E a natureza geme, e então ela reage, causando destruição e morte. O povo não entende, mas é a mão de Deus. Ele não aguenta mais. O pecado do homem está cheirando mal a narina de Deus. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos nesse momento, ó Pai, agradecer ao Senhor pela palavra que está diante de nós. Porque nós sabemos, ó Pai, que nós precisamos nos despertar para o fim, despertar para a sua volta, porque os sinais estão tão presentes, ó Pai. Nesse tempo que nós estamos vivendo, as coisas estão acontecendo de uma hora para outra, ó Pai, tudo tão rápido, tudo tão bíblico, tudo tão profético. E nós precisamos estar preparados, ó Pai, e nós precisamos estar acordados, porque a qualquer momento as trombetas poderão ser tocadas e nós não podemos ser pegos desprevenidos, ó Pai. Prepara a sua igreja, prepara o seu povo, desperta aqueles que dormem, desperta aqueles que não têm consciência, ó Pai, de tudo aquilo que está acontecendo, para que nós possamos viver, ó Pai, a eternidade ao lado do Senhor. Porque o seu propósito e a sua missão para essa criação, eu acredito que está chegando ao fim e está se cumprindo. Mas obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deixa sinais para nos preparar. Louvado seja o nome do Senhor. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Nós continuamos nos vendo por aqui, Momento da Palavra, de segunda a sexta, pela manhã cedinho, sábado Momento Teológico, domingo pela manhã Escola Bíblica Dominical com o pastor Yuri, quartas e domingos à noite comigo. A respeito dos cultos, ainda seguimos nos cultos online, até atualizando os irmãos, o decreto municipal essa semana parece que vai fechar as igrejas novamente, então apenas reforçando, nós ainda prosseguimos ainda no nosso culto online. O Covid-19 ainda continua sendo um risco real, verdadeiro, e nós precisamos nos cuidar. Não marca bobeira, não pensa que a coisa está acabando. Fica em casa se dá para você ficar em casa, se cuida, proteja você, proteja a sua família. E não deixe de meditar na palavra de Deus. Hoje foi uma palavra muito séria e uma palavra para o nosso despertamento. Os sinais são claros, os sinais estão aí, Jesus está voltando, eu vou para o céu, eu quero que você vá também, e lá nós estaremos juntos, amém? Glória a Deus por isso. E agora, que o amor de Deus nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo Eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo do Senhor, seja conosco e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Até a próxima, em nome de Jesus.